um bate-papo sobre o estudo de hoje. Esse estudo, ele faz parte de uns estudos que nós estávamos fazendo na classe dos jovens, uns estudos extras, no qual nós estávamos trabalhando em cima de Gênesis do capítulo 1 ao 11. E por quê? Qual o objetivo desse estudo? É que esses capítulos em especial, esses capítulos são meio que deixados de lado, porque são em sua maioria textos complicados, textos que não têm muita referência e que não são tão tratados. E é importante, por quê? Porque quando a gente estuda esses textos, a gente vê que a Bíblia ela não é uma história. A gente vê que se a gente fizer um estudo aprofundado e até usar as últimas descobertas, nós vemos que o relato que ali está, ele é bem plausível, ele é bem literal. Não que a gente, pela fé, precise da ciência, nem a Bíblia se preocupa com isso. Tanto é que a Bíblia começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então ele não se preocupa em defender a sua existência. Ele já diz que existe. Mas é importante para nós cristãos esse tipo de estudo para que a gente tenha mais firmeza na nossa fé. Porque a partir do momento que a gente deixa isso meio de lado, a gente dá espaço para muitas correntes de pensamento que são de pessoas que ou não conseguem compreender direito e tal, porque realmente são textos complicados, como esse que nós vamos tratar hoje, que requer tempo, requer pesquisa mais aprofundada, como também pessoas que não têm uma boa índole, uns falsos cristãos, teólogos liberais, que aí eles ficam falando que esse trecho é mito, que isso não existiu, que é uma história mitológica baseado em povos antigos e essas coisas. Então isso acaba tirando um pouco, tirando não, eu digo a paz Aline, tudo bom? Eu digo arranhando bem levemente um pouco a credibilidade da Bíblia. E isso eu vejo importante, principalmente no jovem, quando ele vai para a universidade ou ensino médio, no qual é empurrado a ele a crença do evolucionismo, como se fosse a única coisa que existisse. E não existe só isso, até porque o evolucionismo ele é uma teoria, ele não é nada fixo, ele não é nada firmemente aceito por toda a comunidade científica e nem é a verdade absoluta. Então, o intuito desse estudo é esse. Esse texto em especial, ele tem algumas dificuldades. A dificuldade dele, porque ele é um pedaço muito curto, esse princípiozinho do dilúvio, ele não dá muitos dados, então a gente vai ter que fazer muito, mas não se assustem, já foi feito. Mas ele é um texto que requer muita oica. Lembra? Acho que foi a segunda aula que eu falei disso, dessa sigla, que é a observação, é... observação, ih, caramba, falha, hein? Observação, investigação, correlação e aplicação. Ele exige muito disso para a gente conseguir ter uma luz, porque estão muitos textos, inclusive tem palavra, uma aqui em especial que nós vamos ver que a tradução dela é dificílima, e ele solto assim, ele dá muito realmente um entendimento inicial de uma mitologia, mas a gente vai ver que não, pelo menos eu vou tentar mostrar que não, que ele é bem plausível. E esse é o início, porque é o início do nosso estudo do dilúvio. Eu pretendo que essa aula dure, esse estudo dure 2 semanas, hoje e a próxima. Por quê? Hoje nós vamos tratar só do 6 ao 9, porque esse é o trecho mais complicado, teologicamente falando. Esse é um trecho muito complicado, requer muitos detalhes e atenção. O restante para frente, ele é mais narrativa, então tem muita coisa que a gente não vai precisar ler, vocês podem ler em casa e a gente consegue pular. A gente consegue pegar só alguns detalhes, não vai precisar fazer essa leitura exaustiva aqui com vocês. Então fica mais fácil. Então eu creio que se a gente resolver os problemas de hoje do texto,
o restante do capítulo 6 até o 11 a gente consegue terminar na próxima semana, tá? E se não conseguir, vai ficar um pedacinho só, pouca coisa. Mas, como eu falei, para frente as dificuldades são outras, não são teológicas, são perguntas como coube tantos animais na Arca de Noé, todo mundo morreu. E aí a gente vai ver isso aí, que sim, que é possível, não é história, todos os animais da época ficaram na Arca de Noé. Como? Semana que vem a gente vai ver. Beber mais um pouco d'água. Bom, como sempre, a gente começa com a leitura do texto bíblico, depois a oração e a explanação. Vou começar agora, vou ler do Gênesis 6, capítulo 6, do versículo 1 ao 9, tá? 1 ao 8, inicialmente 1 ao 8 hoje. Vamos lá? Vou começar com a leitura. Quando as pessoas começaram a se espalhar... Problema técnico aqui que... Agora sim. Começando a leitura. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que continuamente todo desígnio do seu coração, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por termos disponível a Bíblia, obrigado também por várias pessoas que estudaram esses textos antes, se debruçaram e que hoje nós podemos usar seus caminhos para nos iluminar. Principalmente obrigado pelo Espírito Santo, que foi o escritor primeiro de toda a Bíblia, e ele está aqui conosco hoje nos iluminando para o seu entendimento. Eu peço, Deus Espírito Santo, que o Senhor conduza esse estudo, que o Senhor ilumine tudo que nós fomos estudando aqui, e toda e qualquer dúvida que tivermos, o Senhor tire. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, vamos lá, boa noite a todo mundo que chegou. Então vamos começar aqui no texto. Esse texto, ele inicialmente apresenta 3 dificuldades, mas ele tem mais uma ou outra que a gente vai tratar. Mas as 3 principais perguntas desse texto e que causam muitos debates são: quem são esses filhos de Deus, que aparecem nos versos 2 e 4? Se Deus se arrepende, e a questão desses 120 anos. São 3 perguntas que ficam aqui, e a gente vai tentar iluminar isso aí. Aqui no versículo 1, o que nos chama a atenção é o seguinte: no versículo 1 a gente lê: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Uma observação disso aqui é que às vezes a gente entende isso como se tivesse começado
a multiplicação das pessoas aqui. Não, aqui ele só está sinalizando, a Terra já tinha bastante gente, e aqui ele está sinalizando que a essa época já havia bastante pessoas na Terra, não foi a partir daqui que começou. Logo depois a gente vem na primeira dificuldade. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradavam. Bom, essa questão aqui de filhos de Deus é uma questão desse trecho aqui que eu julgo ser a mais complexa, a mais difícil de ser respondida. Tanto que nós temos alguns entendimentos disso. Desses alguns eu vou apresentar 3 que são os mais comuns. Por quê? Porque os outros que existem, eles não têm nenhum ou pouco embasamento bíblico, tá? Eles são mais baseados em mitos judaicos, na tradição, na história judaica. Ou então de deduções e de forçada de texto, você colocando coisa que não tem no texto, coisa que a Bíblia não nos mostra. As 3 principais interpretações, os 3 principais entendimentos para quem são os filhos de Deus, tanto aqui no versículo 2 quanto no versículo 4, são as seguintes. A primeira, que eu acho que é até a mais comum, pelo menos aqui no Brasil, e pelo que eu vi durante o estudo no mundo, não só no Brasil, no mundo, é que esses filhos de Deus são seres angelicais, são anjos caídos. A segunda, que essa frase se refere a reis e tiranos da época da linhagem de Caim. E a terceira, que se refere à linhagem piedosa de Sete. Eu, particularmente, vejo que a terceira é a que mais se harmoniza com todo o texto bíblico, não só com o livro de Gênesis, mas com toda a Escritura. Mas nós vamos ver as 3. E eu vou começar exatamente nessa ordem. A primeira, por ser a mais famosa, eu dei preferência para começar por essa, que se trata de seres angelicais. Esse entendimento, ele pode ter um apoio no maior contexto de Gênesis. E ele era muito usado pelos rabinos, por parte dos rabinos. Eles fazem isso como se fosse um mal sobrenatural e que isso tenha sido por ciúme. Deixa eu explicar melhor esses seres angelicais, porque, embora seja mais conhecida, pode ter gente que não conheça. A tradição judaica, se eu não me engano, pouco antes, alguns séculos antes de Cristo nascer, via, baseado, que eu vou falar no futuro, daqui a pouco, no livro de Enoque, e esse é um dos problemas que eu tenho, que eu acho para esse entendimento, que os anjos caídos, eles habitavam na terra, e aí eles viram as mulheres, eles viram as filhas dos homens, com o seu encanto e sua beleza, e aí tiveram relacionamento com elas. E daí foram criados seres que a gente vê no versículo 4, que são os gigantes aí citados. Quando a gente vai aplicar o método da correlação, a gente vê vários problemas disso aí. O primeiro problema é que ele é baseado muito num livro, como eu falei, no livro de Enoque, no primeiro livro de Enoque, que ele é um livro muito usado em feitiçarias, ele é usado para Cabala, que é um tipo de feitiçaria judaica, ele é usado também na história mitológica dos judeus e na história deles, na história geral. Mas você não vê amparo nisso para a Bíblia. O outro ponto que eles alegam para isso é que o contexto de Gênesis 6 parece implicar que os valentes que houve na antiguidade, que são nomes de renome, vieram dessa mistura imprópria. A gente vai ver que o texto não diz isso exatamente. Outro ponto também, ainda falando do livro de Enoque, que ele afirma que o dilúvio de Noé veio para destruir essa união entre anjos e seres humanos, que era hostil a Deus e ao seu plano de criação. Tá?
E eles também usam, o pessoal que defende que esses filhos de Deus são seres angelicais, eles usam duas passagens principalmente. Eles usam o Judas, versículos 6 e 7, e 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. Quais são os problemas nesse entendimento? Agora que a gente já viu mais ou menos o que ele é, que foram os anjos caídos, lá da época da rebelião, que coabitaram com mulheres, que tiveram filhos com mulheres, com humanos. O primeiro problema é que, para a gente considerar esse ponto, a gente vai ter que considerar uma dupla rebelião dos anjos. Se a gente for olhar Gênesis 1, a gente vê que entre Gênesis 1:31 e 2:9, alguma coisa aconteceu. Porque em 1:31, Deus olha para a sua criação e diz que tudo que ele criou era bom. Então, isso aí nos aponta para a perfeição da obra de Deus. Nós sabemos que tudo que Deus faz, ele é perfeito. E até em outra oportunidade, se eu não me engano, foi na semana passada, no estudo passado, eu dei uma pincelada em relação ao mal e falei que o mal não é algo que existe em si mesmo. O mal a gente pode considerar ele como um parasita. Ele depende de algo para existir. Até dei o exemplo da ferrugem, que a ferrugem sem o ferro não existe. Então, a gente vê que em Gênesis 1:31, Deus olha para a criação e diz que era tudo muito bom. E até em Gênesis 2:9, ele planta no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos que até o 31, para ele falar, isso é uma interpretação, para ele falar que tudo era muito bom, apontando para uma perfeição, o mal não tinha aparecido ainda. Não havia a rebelião lá no céu. Então, nesse intervalo entre o 31 e o 2:9, houve essa rebelião. Por quê? Porque no 2:9 é apresentada a opção do conhecimento do mal. O mal não tinha acontecido. Então, o 2:9 nos aponta que, nesse período, o mal apareceu. Tá? E foi nessa rebelião, foi aí que houve a queda de Satanás, aí que houve a condenação de Satanás e dos anjos que ele arrastou. Ponto. Daí para frente, anjo, ele ficou... Não houve mais crescimento de anjo. Quando Deus fez os mundos que ele fez, a gente lendo Gênesis 1, a gente consegue ter um entendimento, embora alguns discordem, mas a gente consegue ter um entendimento que foi tudo criado de forma simultânea, os céus, a terra, ele já criou o número certo de anjos. Desse número certo de anjos, alguns se rebelaram e outros permaneceram e permanecem até hoje com Deus. Então, se a gente for considerar isso, a gente tem que considerar que eles caíram lá e depois caíram de novo. Outro ponto que a gente vê, principalmente lendo o texto que eles apontam, que é Judas e Pedro, é que, e também vendo em Gênesis, no desenrolar, que a punição ela se deu apenas a homens. A gente não vê citando anjos, não vê citando nada. A punição sempre é direcionada para homens. Foram os homens que foram extintos e os animais, porque maldita foi a terra por causa do pecado do homem. Outro ponto também é que a expressão filho de Deus, embora eles falam que ela seja usada para anjos, sim, ela é muito usada para anjos, mas ela não é usada de forma exclusiva. Um outro ponto também importante é que a expressão, ainda falando da expressão filhos de Deus, ela em toda a Bíblia, nós temos ela em torno de referência direta, essa expressão de forma direta, nós temos 20 nela. Na Almeida Corrigida Fiel, na Revista Atualizada a gente consegue ter mais algumas, mas são meio ambíguas quando a gente olha os originais. É mais uma interpretação do tradutor, mas ela de forma literal a gente acha ela em 20 vezes na Bíblia. No futuro a gente vai ver quais são. Não vamos ler todas, mas vamos falar a quantidade. E toda vez que essa expressão aparece, ou ela é para anjo, o anjo mesmo, aquele anjo que não caiu, ou para o salvo. Ela nunca é aplicada para um anjo rebelde ou para um ímpio. Então, filho de Deus, essa é uma das mais fortes, na minha opinião. Que esse termo não é usado para rebelião, para ímpio ou para anjo caído.
ela não é apoiada plenamente, ela não é apoiada em escritos bíblicos, ela é apoiada, esse ponto dos anjos, em interpretações e em livros apócrifos. E o texto que eles usam, que é o Judas 5:7, ele fala de exemplos passados. Ele fala que os anjos lá, aonde tem a confusão, é que na sequência desse texto eles falam que os anjos abandonaram seu estado original, e logo depois, na sequência, eles falam Sodoma e Gomorra, numa comparação. Mas se a gente for se aprofundar um pouquinho mais, se debruçar um pouco mais desse texto, vamos lá. O estado original do anjo qual era? O estado original do anjo era o céu servindo a Deus, servindo e glorificando a Deus. Algo parecido com o nosso estado natural. Nosso estado original também na criação era esse. Era servir a Deus para a sua glória. Mas nós nos rebelamos. E precisamos de Jesus para isso. Só que anjo ele não tem essa opção. Anjo caído é inferno na certa. Nós ainda temos a chance com Jesus. E aí é só uma sequência. Ele fala aqui, assim como os anjos abandonaram seu estado original, os homens de Sodoma e Gomorra também abandonaram a sua parte original, que ali é o pecado chamado sodomia, que é o sexo da forma errada. Então ele usa o exemplo de Sodoma e Gomorra, não que tenha uma relação entre um e outro, ele está dando exemplos. Em 2 Pedro, nos versículos 5 e 6 do capítulo 2, ele fala o que acontece com os ímpios. Ele fala o que acontece com os ímpios e o que aconteceu com os anjos caídos. É uma chamada a arrependimento. Então, em última análise, esses versículos que as pessoas que defendem que esses anjos, que esses filhos de Deus são anjos, na verdade esse versículo corrobora para que eles não sejam. Eles dão mais apoio para que eles não sejam quando você vai fazer um trabalho nesses textos. A segunda evidência que a gente vai trabalhar é a que se refere que esses filhos de Deus sejam homens tiranos da linhagem de Caim. Essa também é apoiada em traduções antigas, como por exemplo o Targum e o Okelos, que são traduções anteriores à vinda de Cristo. E ela traduz esse termo como filhos de nobres, que dá para traduzir para isso também. Tem uma tradução grega também, que ela traduz como filho dos reis. Outro ponto dessa parte, que se refere aos reis tiranos, como filho dos homens, sendo reis tiranos, é o termo Elohim, que a gente vê no original, que às vezes é usado para líderes israelitas. Tá? O problema para esse entendimento é seu pouco sustento bíblico, pois baseia-se em versões dos originais e traduções, e não diretamente no que está escrito nos originais. Um dos argumentos seria que esses poderosos seguiram e aumentaram o pecado de poligamia cometido por Lameque, mas isso é só uma dedução do texto, pois ele não mostra isso claramente. Então você forçando um pouquinho o texto, o pessoal chega a essa conclusão. Já o terceiro entendimento, que até o que eu vejo o mais plausível, é esses filhos dos homens serem da linhagem de Sete. Antes, vamos dar uma lida no capítulo 4, capítulo 4, versículos 25 ao 25 e 26. A leitura, o texto bíblico diz o seguinte, no final do capítulo 4. Novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Nós vemos que aqui na genealogia, antes o texto bíblico ele nos mostra a descendência de Caim.
e mostra que eles, embora tivessem talentos, eles eram voltados para o mal. E aqui é até pesado esse termo, que a gente vê que somente a partir de Sete e Enos que teve o início da invocação do nome do Senhor, a partir desse momento. Então, Sete, ele se enquadra no que nós temos hoje e no contexto amplo do termo filhos de Deus. E as evidências a favor dessa teoria, desse entendimento de que os filhos dos homens sejam da linhagem de Sete, o contexto literário, como nós acabamos de ler, de Gênesis 4 e 5, que é a correlação, a investigação lá do Oica, nós observamos as dificuldades e investigamos. E estamos fazendo a correlação com toda a Bíblia. Mostra o desenvolvimento da linhagem rebelde de Caim e a linhagem piedosa de Sete. Portanto, as evidências do contexto parecem favorecer a linhagem piedosa de Sete. Como eu falei, existem os rabinos que são favoráveis à tradução de que filhos dos homens sejam os anjos caídos. Porém, existe também rabinos que, em seu entendimento, afirmam que isso se refere a Sete, a essa linhagem de Sete. O outro ponto para defender esse argumento é que, na Bíblia, nós temos 20 ocorrências dessa expressão literalmente, filhos de Deus. E todas elas, como eu falei anteriormente, fazem a referência a santos. Eu vou falar aqui, eu não vou ler, porque são muitas, não vou ler as 20, eu só vou falar a quantidade. Nós temos, por exemplo, em Gênesis, duas. E essas duas, elas falam, que são nesse texto, é o Gênesis 6.2 e o 6.4. Em Jó, nós temos 3. E eles usam muito o texto de Jó também, o pessoal que defende os anjos, que os filhos de Deus aí são anjos caídos, eles usam principalmente o versículo 1.6 de Jó. Esse eu vou ler para a gente fazer um pequeno exercício. O versículo 1.6 de Jó diz: "E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles." Nós vemos que Satanás não é chamado de filho de Deus. Então, se a gente continuar nessa linha de defender que aqueles filhos de homem falados nos versículos 2 e 6 são anjos, eles, ao fazerem isso, eles estariam em rebelião a Deus. Logo, eles não seriam mais filhos de Deus, assim como Satanás. Satanás aqui ele não é chamado de filho de Deus, ele é chamado de Satanás pelo nome dele. E daí para frente, essa expressão aparece muito no Novo Testamento. Em Mateus nós temos uma ocorrência, em Lucas uma, em João 2, 5 em Romanos, uma em Gálatas, uma em Filipenses, 4 em 1 João. E todas elas para esse foco, principalmente no Novo Testamento, quando nós já temos a revelação, o Cristo já veio, que os que recebem a Cristo como seu Senhor que são os filhos de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, hoje vivos em Cristo. E o quarto e último argumento que eu uso para defender essa parte é que essa frase, filhos dos homens, em um aspecto mais amplo, ou seja, não literal como essas 20 que eu acabei de apresentar a vocês, ela também é no sentido para falar dos remidos, dos santos, dos que seguem a Deus. Por exemplo, são 4 versículos aqui que eu destaquei, que eu não vou ler todos, só vou ler aonde essa frase fica. Em Deuteronômios 14:1, nós lemos: "Filhos sois do Senhor vosso Deus." Quer dizer, é a mesma referência a filhos de Deus. Em Deuteronômio ainda, no 32:5, nós vemos seus filhos sendo dito, apontando para Deus. Em Salmo 73:15, mesma coisa, teus filhos. Em Oséias 1:10, é o parte do versículo que fala, filhos do Deus vivo. Então, nessas 4, aqui nós não temos ou lutará, até um termo para esse contexto aqui, também que dá para aplicar, para sempre no homem, pois é carnal. Os seus dias serão 120 anos. E aqui eu separei 2 observações. A primeira é o seguinte:
A sentença pelo pecado do homem é ficar sem o Espírito de Deus, ok? Então, o homem caído, ele vivia, nós vemos que os pré-diluvianos, eles tiveram uma longa vida, eles viviam muitos anos, eram pessoas muito capazes. Mas aí a maldade foi chegando a tal ponto que Deus tirou o seu espírito. Ou seja, eles começaram, como a gente viu na semana passada, a acelerar, vamos dizer assim, o seu processo de morte. E aí o versículo, a parte que complementa é: e os seus dias serão 120 anos. Isso também é uma consequência da perda do espírito. E essa parte aqui, serão 120 anos, também ela tem duas interpretações. Não que duas interpretações mais aceitas. A primeira é que esses 120 anos seria o limite da idade dos humanos. Porém, ela não se harmoniza completamente com as escrituras, tá? Porque a gente vê que imediatamente após o dilúvio, Noé morre com 600 e poucos anos, e a sua geração, até Abraão, que morre com 100 e alguma coisa, depois de Abraão é que começa a ter uma queda. Então nós temos várias gerações vivendo muito mais que 120 anos. Porém, é plausível, pode ser também. Mas se a gente for ver no seu contexto, ela nos aponta mais para o tempo de anúncio de Deus para o arrependimento. E aí a gente encontra uma referência disso quando a gente lê lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Que aí ele diz que o Espírito, que ele pregou no tempo de Noé. Ele pregou, daqui a pouco eu leio o texto, no tempo de Noé. Então, mostrando isso, a benevolência e a graça de Deus para com o pecador. Mostrando aqui que ainda há arrependimento, que Deus, na sua misericórdia, ele ainda dá tempo para a pessoa se arrepender. Vou dar uma olhada rápida nesse texto. 1 Pedro 3,20. A gente não vai se aprofundar muito, porque ele também não é um texto muito fácil, mas pelo menos essa parte é. 1 Pedro 3,20 a gente consegue apontar para lá pelo seguinte, que ele diz que os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, quando a longanimidade de Deus guardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Ok? Na NVT ele é um pouco mais claro. Ele diz que aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 foram salvas das águas do dilúvio. Então, a gente consegue pegar, fazendo essa parte de interligar a Bíblia, do seu contexto amplo, a gente consegue apontar, a gente consegue ver a explicação nesse texto de Pedro, tá? Agora a gente vai entrar no versículo 4, que é o outro da parte da onde aparece esse termo filhos de Deus, que tem uma palavra aqui que é muito difícil de ser traduzida, que ela não tem não tem ninguém assim, que vamos usar um termo popular, bata martelo, que ela é simplesmente isso, que é a seguinte, que é a palavra Nephilim, que aqui na Almeida ela é traduzida como gigante. A NVI, ela me faz uma escolha de usar Nephilim mesmo, a palavra é uma transliteração do original, dada a dificuldade de tradução desse termo. Por quê? Porque ela é uma palavra que ela tem o seu início, a sua base, a sua origem no termo caídos. Porém, dentro desse contexto aqui, ela não fica muito clara. E aonde essa palavra é usada novamente é em 1 Reis. Deixa eu abrir aqui. Em 1 Reis não, em Números 13:33. Esse termo, desse jeito, Nephilim, só aparece nessas duas vezes.
Então, o que que os tradutores antigos mesmo, o pessoal que fez as primeiras traduções, como a Septuaginta, por exemplo, fez? Ele usou o contexto para explicar esse termo de Números 13:33, que ali o contexto nos aponta que eram gigantes. Mas isso não é 100%. Uma parte possível é que eram gigantes, mas em maldade, eram pessoas muito mais, ou pessoas poderosas. Então, eram homens de. Poderia ser sim de elevada estatura, mas tanto poderia ser de elevada estatura como em poder. Tá? A gente vai ler mais um pouco, que isso vai ficar um pouco mais claro. E aí o texto ele diz o seguinte, o versículo 4, que, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filho. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. O pessoal que defende que filhos de Deus são anjos caídos, eles se apoiam na parte dos gigantes aparecerem nesse texto, dos Néfilins. Ok. Mas quando a gente faz uma leitura mais calma desse texto, a gente vê que os gigantes já existiam. Os gigantes eles estão aqui como uma referência de tempo. Eles não nos apontam diretamente que eles sejam uma consequência dessa união, porque do contrário ia ser parecida com essa aqui. Fazendo um exercício aqui. Se os gigantes fossem frutos dos filhos de Deus, anjos, com mulheres, eu acho que o mais correto seria quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais deram gigantes, e não apareceu o gigante antes. Quer dizer, a gente vê que o texto ele já abre dizendo que naquele tempo havia gigante. Então, essas pessoas já existiam, essas pessoas de destaque, vamos botar dessa forma, já era uma realidade. E que permaneceram. Esse pessoal permaneceu ainda quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens. E elas lhe deram filhos, e estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Tá? A palavra gigante, como eu falei, a gente já falou da tradução da Septuaginta, e um ponto que vai contra ainda essa parte dessa relação antinatural, além de vários outros, é que o termo aqui usado, ela fala, lhe deram filhos e foram varões. O termo varão aqui que é usado na revista atualizada, ela é homem. Então, tanto em filhos, ela fala de pessoas humanas, ela não fala de algo diferente disso. E quando está aqui o termo varões, é algum derivado de Adam, que é homem. Se fosse diferente, eles não usariam essa palavra, eles não usariam o termo homem para isso, se fosse um ser diferente. Tá? Então, o que a gente viu aqui? Que os gigantes, essa palavra gigante, Néfilins, eles eram pessoas de destaque. A gente não tem uma plena certeza que eram realmente gigantes, embora na Bíblia existam gigantes, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas não necessariamente nessa passagem. A gente pode ver que eles eram pessoas de destaque, e sim, poderiam ser pessoas de grande estatura, como poderiam ser pessoas de algum certo destaque, de alguma certa valentia, alguma certa bravura. Tá? Os gigantes, como a gente estava falando, de fato eles realmente existiram. Porém, quando eles aparecem na Bíblia, eles aparecem com outros nomes, que são os Enaquins e os Emins. E aí nós temos algumas passagens, não vou citar todas, mas, por exemplo, números 13, 28, e exemplo de Emins nós temos em Gênesis 14, 5. Eu vou colocar, quando eu colocar esse vídeo no YouTube, todas essas referências bíblicas eu vou botar no primeiro comentário ou na descrição, aonde couber eu vou colocar isso, para ficar mais fácil para vocês verem depois. Porque se eu for citar todas as referências aqui, vai ficar um negócio muito maçante. Tá?
Bom, então até aqui, essa parte ela é meio problemática. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Pode escrever aí no comentário alguma coisa que não ficou clara, senão a gente volta. Do contrário, eu vou avançar. E o Vel tem aí. Irmã Sandra, boa noite, só vi agora. Bom, se até agora está tudo ok, então nós vamos entrar no versículo 5. O versículo 5, ele tem, o complicador dele é essa parte do arrependimento, do arrependimento. Não é nem o 5 no total, na verdade é o 6. 6 e 7 que fala do arrependimento. O versículo 5 ele diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então isso aí corrobora lá com o versículo 3, se eu não me engano é o 3, que fala que ele tira o espírito. Isso mesmo, que é justamente pela maldade. O que ele está dizendo aqui é um termo bem forte, porque não tinha nada de bom ali naquele povoado. O único que se destaca, que a gente vê que é no 8, que é Noé. Nem tanto a sua família, tanto é que a gente fala aqui apenas de Noé. O texto fala apenas de Noé, embora a família tenha sido salva. Mas a maldade era tanta que Deus interviu diretamente na história. Todo o desígnio, toda a imaginação, tudo do homem, tudo que o homem fazia era voltado para o mal. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Vou ler o 7 também, porque os dois fazem parte da mesma dificuldade. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Vemos aqui que ele vai fazer desaparecer o homem e o animal, os répteis e as aves do céu. Não vemos nada de anjos, ok? Então isso corrobora muito, se a gente for ver o contexto amplo, de que os filhos de Deus seriam a linhagem de Sete. E que por causa dessa união entre a linhagem de Sete com a linhagem de Caim, houve a pecaminosidade. Só abrindo um parênteses aqui rápido, a gente vê que isso se repete muito na história de Israel. Essa preservação acontece muito na história de Israel. Nós vemos que não era visto de bons olhos, era até recomendado que o povo judeu não se casasse com gentias e que, na maioria das vezes, na maioria não, muitas das vezes, quando havia esse casamento, o homem acabava sendo influenciado pelos maus costumes. Um exemplo clássico é Acabe com Jezabel. Tá? Acabe ele era potencialmente mau e Jezabel multiplicou. E a gente vê muito disso. Salomão é outro exemplo. Salomão ele acabou se contaminando com os deuses e ídolos das suas mulheres. Então a gente vê que isso encontra respaldo no contexto geral das Escrituras. Essa parte dessa preservação da não mistura entre ímpio, entre o salvo e o não salvo. Tá? Agora a questão aqui é o arrependimento. Ok, Deus se arrepende? A Bíblia nos diz que não, mas aqui está dizendo que ele se arrependeu. Eu até destaquei aqui a parte que fala dessa característica de Deus, que ele é imutável, ele não muda, ele não se arrepende. Só para dar base nisso, para a gente depois avançar na explicação, eu vou ler alguns versículos que falam disso. No Salmo 102, 27, por exemplo, ele nos diz que mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fins. Em Malaquias 3,6 diz, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacós, não sois consumidos. Agora no Novo Testamento tem outras referências, mas eu vou ler essa última, que é o Tiago 1,12, que toda boa dádiva e todo dom
perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem variação. Assumir que a dificuldade daqui é que, se Deus muda, aponta para uma imperfeição. Aponta para que ele, quando fez a sua obra, ele não sabia, ele não tinha controle daquilo. Então, vamos esclarecer. O termo usado aqui para essa palavra arrependimento, isso aqui na verdade, ele é uma acomodação, é um antropomorfismo. Ele está fazendo com que Deus assuma característica ou uma forma parecida com a humana para que nós pudéssemos entender. Isso aqui, ele é Deus fazendo uma acomodação para o nosso entendimento, na sua revelação. Porém, o termo no original, quando a gente vai ver que o verbo usado aqui em se arrepender, ele é diferente do usado quando essa mesma situação se passa com os homens. Quando esse verbo usado aqui, ele aponta para um arrependimento não de ato errado, não de algum erro, não de algo impensado que você fez ou de que você volte atrás. E sim, ele aponta para uma dor, uma tristeza, uma consequência. E aí o que nos ajuda a entender esse aqui, principalmente no 6, é o pesou no coração. Então vejam como que o contexto ele é importantíssimo, porque se não tivesse o pesou no coração, ia ser ainda mais difícil de compreender, mas o Espírito Santo, quando revelou a Moisés, fez questão de colocar isso, ainda usando um termo que não se referia ao usado em humanos, nos homens, ele colocou no final a explicação desse termo. Então, o arrependimento de Deus é de tristeza da sua criação, e não de que ele tenha feito algo errado, de que ele tenha se arrependido como nós nos arrependemos. Entendeu? Então, nisso, ele se arrependeu, porque isso gerou tristeza, toda a maldade, tudo que o homem fazia para ele era mal. Então, nós vemos nisso também, essa tristeza, nós podemos aprofundar um pouco mais pelo seguinte, lembrando Salmo 51, quando Davi fala que pequei contra ti, mas contra ti somente, é que todo pecado, em última instância, ele é a Deus, tá? A gente pode pecar, eu posso errar aqui e pecar contra a Vânia ou contra as crianças, mas em última instância o pecado é contra a Deus, porque eles são a imagem e semelhança de Deus. Eles são criaturas de Deus, é a obra de Deus. Então, todo pecado, na sua base, ele é contra Deus. Então, nesses maldesígnios aqui, nós devíamos ter muitos assassinatos, como Lameque, que eu falei lá no início, quando a gente vê lá no capítulo 4, Lameque, porque por uma criança, um garoto que pisou no pé dele, ele matou o garoto. E ainda ele se vangloria disso. Outro que, acho que, e um rapaz que esbarrou nele, eu posso estar invertendo, mas é isso. Por motivos fúteis, ele matou e ainda se vangloriou no final, tá? Dizendo que matou e mataria 7 vezes mais. Enfim, depois vocês leiam lá que vai ver isso. Então Deus estava triste com o que a sua criação estava fazendo consigo e com esse pecado tão grande. E aí ele definiu, ele viu que o melhor era destruir isso tudo e apenas em Noé ele achou graça, ok? Então, nós vamos ver do 9 e diante na próxima semana. Por hoje a gente vai estar encerrando por aqui. A gente tem ainda aqui alguns minutinhos, se alguém tiver algum esclarecimento dessa parte final ou de outra que eu já tenha dito, tá? Talvez uma dúvida que tenha ficado na mente dos irmãos, ele falando em gigantes, é a explicação, se realmente eles existem, realmente eles existiram. A gente teve a Golias, teve o irmão de Golias também, e outros mais como esses que eu testei. E como que esses gigantes apareceram então? A genética ela nos explica isso. Quando no início
Não tinha outro jeito. Havia o casamento entre irmãos, entre parentes muito próximos. Mas nós, quando fomos feitos perfeitos. Ao cairmos, devagar, de uma forma lenta, nosso corpo foi se degradando. Com isso, também a nossa parte genética. Então, problemas que não existiam passaram a existir. Então, nós temos até hoje, nós temos reflexo disso, quando você tem algum gene que é muito parecido, ou ele vai para o nanismo, ou ele vai para o gigantismo. E aí, no nosso tempo, o gigantismo ele traz o problema da pessoa ter uma vida curta e ter vários problemas. Porém, a gente está falando de uma época em que esse sopro ele estava se esvaindo. Então, a raça pré-diluviana ela era um tanto quanto diferente da nossa. Ela era diferente tanto em alimentação, quanto meio ambiente, quanto condições de vida. Isso tudo a gente vai ver no próximo. A gente vai falar um pouco do mundo pré-diluviano e do mundo depois do dilúvio. E a gente vai ver também que o Deus, quando fez o mundo, ele já fez todas as condições necessárias para o dilúvio acontecer. Tá bom? Bom, é isso. Por hoje é isso. Já que não apareceu nenhuma dúvida aí, vamos encerrando, vamos orar para encerrar e conto com vocês na semana que vem. Amanhã nós temos o pastor Lélio, depois nós temos o pastor Vanderlei, temos o Paulo e o Wagner, e no domingo os pastores, o Lélio na parte da manhã e o pastor Vanderlei à noite. Lembrando que o vídeo, quando ele termina, ele continua aqui e alguns dias depois eu coloco ele lá no nosso canal. Então, e lá no nosso canal ele está organizado por playlist. Então, se alguma pregação ou algum estudo ficou confuso, ou então não deu tempo de ver, vocês podem ir lá no canal, que aí lá você vai achar ele de forma organizada e pode ver de mais lentamente, de uma forma com mais atenção, tá bom? Bom, é isso. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Obrigado pela iluminação nesses textos. E obrigado, Senhor, pelo Senhor dar direção e por nos mostrar que esse texto, ao contrário do que muitos falam, inclusive até alguns cristãos piedosos, mas por alguma falta de entendimento, de dizerem que isso aqui é mito, e não é. A gente conseguiu ver nesses poucos minutos em que tudo descrito aqui, ela é plausível, ela não é algo solto, ela tem uma razão e ela tem uma explicação, Senhor, que seja tanto racional quanto espiritual. Em nome de Jesus, agradecemos a Tua revelação, agradecemos a Sua graça, o Seu amor de vir como uma pessoa que cuida de bebês que somos nós e balbuciar nos nossos ouvidos quem o Senhor é e as Tuas maravilhas. Pedimos, Pai, aproveitando esse momento de oração junto aos irmãos, que o Senhor esteja cuidando da nossa nação e do mundo nessa situação, que o Senhor apazigue e que todo desígnio mal seja caído, seja confundido, que todo inimigo fique confuso, Pai, como o Senhor já fez em algumas vezes que nós vemos nos reis, nos livros de reis, que o Senhor viu que muitas vezes os reis de Israel não precisavam nem levantar a sua espada, o Senhor mesmo dava conta. Então é isso que nós pedimos. Pedimos também e principalmente que o Espírito Santo nos alerte, nos traga a memória e nos dê arrependimento em relação aos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, que em nome de Jesus nós saiamos uma igreja mais forte dessa situação. Abrevia, Pai, abrevia essa situação. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, meus irmãos. Um abraço, obrigado a todos e até a próxima.